Amém, amados. A paz do Senhor Jesus. Convido vocês a abrirem a palavra do Senhor no profeta Joel, capítulo 2. A palavra do Senhor nos diz assim: O Senhor Deus diz: mas agora voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando, em sinal de arrependimento. Não rasguem as roupas, mas sim o coração. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso, é paciente e muito amoroso e está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Talvez o Senhor nosso Deus mude de ideia e abençoe seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então vocês poderão apresentar a Deus ofertas de alimento e de vinho. Toquem as trombetas no Monte Sião, anunciem um dia santo de jejum e convoquem o povo para se reunir no templo. Reúnam todo o povo e mandem que ele se purifique, que venham todos os velhos e crianças e até criancinhas de peito, que os recém-casados saiam de casa e venham ao templo também. E vocês, sacerdotes, que no pátio do templo servem a Deus, o Senhor, chorem e façam esta oração. Ó Deus, não castigues o teu povo, não nos humilhe diante dos outros povos, para que eles não caçoem de nós e perguntem onde está o Deus de vocês. Verso 28, o Senhor diz ao seu povo: depois disso eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, os velhos sonharão e os moços terão visões. Até sobre os escravos e as escravas eu derramarei o meu espírito naqueles dias. Amém? Os irmãos podem se assentar. Amados, estar incumbida de trazer a palavra do Senhor Jesus aqui nessa noite é desafiador. Ainda mais para trazer a mensagem que o Espírito Santo iluminou ao meu coração. Um dia desses eu e meu esposo deitamos para dormir e ali eu achei, pronto, né? Encostei minha cabeça no travesseiro, vou descansar, vou dormir, vou apagar só amanhã. E de repente, irmãos, começou a vir sobre o meu coração essa mensagem que vai ser ministrada aqui. O Senhor palestrou ali no meu leito, pelo menos por 1 hora, me falando sobre essa mensagem. E o pastor Marcelo, na quarta-feira, me fez o convite para estar trazendo a mensagem nessa noite. E aí me veio à memória essa mensagem que o Senhor Ele quer tratar com toda a igreja. E ontem eu tive também a confirmação dessa mensagem para estar trazendo aqui para vocês. Amados, sou nascida e criada no Evangelho. E, portanto, a bagagem que eu trago nas experiências da carreira cristã, a bagagem que eu trago, irmãos, as lembranças que eu carrego comigo, as memórias que eu tenho comigo da igreja do Senhor, é diferente do cenário que hoje nós temos vistos em muitos lugares, em muitas igrejas, em muitas pregações que nós ouvimos por aí. Quando eu comparo a igreja de hoje com a igreja dos tempos que eu vim criada, você percebe que há uma diluída, há uma misturada, não tem mais sal, não tem mais fogo nos sermões, não tem mais direção, não tem mais confronto. Hoje o pregador ele não pode mais confrontar, sendo que a palavra confronta, ele não pode mais ministrar uma palavra confrontadora porque ele está julgando, isso se ele não for processado.
Mas acontece que a palavra de Deus, ela sempre vai ser um martelo que esmiuça a penha, o fogo que queima, e como uma espada que fere, e vai na divisão da alma, da junta e da medula, a ponto de nos causar dor na alma e compungir os nossos corações, pedindo ao Senhor perdão, pedindo ao Senhor misericórdia. Essa sempre será a direção da palavra do Senhor. Então, eu também vim de um meio, eu também tenho experiências nas bagagens, não só eu, outros irmãos aqui, eu tenho certeza de manifestação da glória do Senhor, de manifestação da presença do Senhor, de realmente ter contato com o sobrenatural. Amados, eu tenho certeza que tem irmãos aqui que têm experiências muito maiores do que seguir o ritual de vir ao culto e esquentar o banco. Eu tenho certeza que tem irmãos, amados, que estão aqui presentes nessa noite, que ele tem na memória e ainda queima no coração quando ele se lembra daquele movimento e do mover do Espírito na sua vida. Então, eu tenho certeza que tem irmãos aqui juntamente comigo que tem um grande desejo, o avivamento. O mover a glória do Senhor sobre o ambiente onde se cultua e faz menção dele. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite, sobre o avivamento. Mas irmã Stephanie, me explica. Eu não nasci no Evangelho, ou sempre ouço falar do avivamento. O que seria o avivamento? Que tanto se fala do avivamento, o que seria o avivamento? Avivamento, amado, é quando vem vida sobre aquilo que está morto, inanimado. Quando aquilo que está inanimado passa a ter vida. Um exemplo claro. Quando Ezequiel ele teve uma visão, ele olhou para um vale de ossos secos, sequíssimos. E ali Deus falou: Ezequiel, esses ossos podem reviver. Ele falou: Senhor, tu sabes. Então profetiza, filho do homem. E veio os 4 ventos sobre aqueles ossos, foi juntando, formando tendões, formando camada muscular, formando pele, e ali se formou um grande exército. Isso é um exemplo de avivamento. É quando tudo que está morto, sem esperança, passa a ter vida. É quando uma igreja está avivada, amado, quando há união entre os irmãos, quando uma igreja está avivada, quando há vida prática de jejum, de oração, de palavra, quando há imposição de mãos, algo acontece. Quando uma igreja está avivada, quando o poder de Deus está manifesto naquele lugar, quando há realmente testemunhos, milagres, curas, maravilhas e muito mais. E mais evidente ainda, quando há arrependimento de pecado. Amados, o avivamento, ele só vai vir. O avivamento, ele só vai vir quando passarmos a viver uma vida prática no arrependimento. Quando João Batista veio, ele veio pregando sobre arrependimento. Quando Cristo começou a pregar, a primeira palavra do Senhor foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando nós lemos aqui Joel meio que escatológico, ele fala do grande e terrível dia do Senhor, e ali, contextualizando com a sua época, ele vai alertando o povo: olha, antes que venha um grande e terrível dia do Senhor, antes que venha também a punição que o Senhor enviou ali nos tempos de Israel, ele falou assim: olha, voltem-se para o Senhor de todo o coração, jejuando e se lamentando, e em sinal de arrependimento não rasguem as vossas roupas, mas sim o coração. Se queremos viver o avivamento do Senhor, o nosso coração tem que estar quebrantado, rasgado e entregue ao Senhor. Se queremos o avivamento do Senhor, nós precisamos nos arrepender. Mas é aí que vem a problemática.
Porque não se pode mais pregar arrependimento para cristão. O cristão já acha que, uma vez que ele aceitou Jesus, batizou nas águas, foi justificado para sempre. De fato, sim, a justificação é Deus te declarando inocente, nada vai mudar isso. Porém, o cristão se apossa de certas teologias, o cristão se apossa de certas mensagens coach, um evangelho coach, onde se prega uma hipergraça, onde ele é uma vez filho, filho para sempre, não tem esse negócio, pecou, não, tá tranquilo, abafa o caso, não, tá tranquilo, Deus te aceita do jeito que você tá. Então essa mensagem, ela tá entrando, sabe, nas igrejas, está entrando, amados, mas não é esse o evangelho. E aí, se nós queremos viver o avivamento, o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne, de fato é uma promessa, de fato ela vai se cumprir, mas o que vai anteceder essa promessa é que nós, como igreja, sabedores da verdade, confrontados pelo Evangelho, venhamos preparar o caminho do Senhor, através de uma conduta, de uma vida regenerada, cheios do Espírito Santo, cheios da virtude do Espírito de Deus. Amados, o que antecede um avivamento? A oração, o jejum, a palavra, elas são consequências da chave que abre o avivamento. A chave que abre o avivamento é o arrependimento. Mas afinal, o que é arrependimento, Stephanie? O que é a palavra arrependimento? A palavra vai dizer que a palavra arrependimento significa metanoia, uma mudança profunda de mente e de coração que interfere até no seu modo de vida. É quando toda a sua visão, sua percepção, ela é transformada. Você não segue uma ideologia terrena, mundana, animal, humana, filosófica, não. Você apenas tem um pensamento, a mente de Cristo, a sua ótica, ela é espiritual. Tudo que você olha com seus olhos, você sabe, alcança o discernimento, porque a palavra, ela nos diz que nós temos a unção do Santo e sabemos tudo. Então, amados, o avivamento que nós estamos esperando, vai vir de uma convicção profunda do pecado. O nosso avivamento virá quando nós entendermos que naquele grande dia a gente pode ter operado sinais, maravilhas, mas se a gente chegar diante do Senhor e não ter vivido uma vida de intimidade, uma vida de santificação, de santidade, naquele dia nós ouviremos: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. E o Senhor, naquele dia que eu comentei, que essa mensagem veio ao meu coração, o Senhor me falou sobre 5 tipos de arrependimento que a igreja precisa viver, experienciar, para que até mesmo a nação venha mudar. E antes de eu falar um pouco desses 5 tipos de avivamento, lembra que eu falei para os irmãos que o avivamento, ele vem da convicção profunda do pecado? Eu queria ler, amados, um trecho deste livro aqui, Paixão pelas Almas. Se você gosta da temática avivamento, de salvação de almas, convicção de pecado, eu recomendo você ler. E eu queria ler só uma parte aqui para os irmãos, que ele fala assim: olha, nos grandes reavivamentos espirituais do passado, uma profunda e autêntica convicção de pecado sempre ocupou o lugar de preeminência. Esse é um dos elementos vitais que lamentavelmente deixou de existir em nossos dias. Sempre que se manifesta a genuína convicção do pecado, não há necessidade de exortar, de repreender, de instar ou pressionar na força da carne. Os pecadores se dobram sem serem forçados a dobrar-se.
e humilham-se porque não pode agir de outro modo. Voltam para suas casas após ter estado nos cultos em que o evangelho foi pregado, incapazes de comer ou de dormir, em face da profunda convicção do pecado. Não precisam ser repreendidos nem exortados a buscar alívio para suas almas. Nas modernas campanhas de evangelização, os evangelistas apelam ao povo para que aceitem a Cristo. Estão certos, têm razão, mas que maravilha se pudéssemos ouvir os pecadores clamando a Cristo para que os aceitasse. E o que acontece? Esse evangelho light, diluído, nos coloca na posição de que nós é que precisamos aceitar Jesus, quando na verdade é Ele quem nos aceita. O evangelho diluído tirou o medo e o pavor do inferno, sendo que o próprio Cristo, 40% do sermão do Senhor sabe sobre o que foi, sobre o inferno. Uma vez uma pessoa falou assim para mim: eu não quero servir a Deus por medo, esse negócio de medo, de Deus. Não, peraí. O próprio Cristo falou: temam, não teme aquele que pode matar o seu corpo, mas tema aquele que pode matar o corpo e lançar a sua alma no inferno. Então não há mais terror, não há mais pavor do inferno. Dormimos como se fôssemos acordar amanhã, sendo que a nossa vida pertence a Deus. Louco, essa noite pedirão a tua alma. Isso tudo que você está fazendo, construído, vai ficar para quem? É para quem? Qual o propósito? Então vivemos uma vida impostora às vezes. Por quê? Porque diante dos nossos irmãos aqui, nós vendemos a nossa melhor imagem. Diante dos nossos irmãos, nós nos comportamos direitinho. Mas Deus amado, os olhos do Todo-Poderoso é que nos contempla no íntimo. E precisamos nos arrepender. 5 tipos de arrependimento. Primeiro arrependimento é o individual pelo novo nascimento. Se você verdadeiramente ouviu o evangelho de Jesus Cristo, você vai se lembrar muito bem do dia que você se converteu, que você se quebrantou, compungiu o seu coração, entrou no pavor e no desespero, aonde você não conseguia nem olhar para o céu, não conseguia nem se sentir digno de olhar para o céu, batia no peito e falava: "Sê propício a mim, pecador, tem misericórdia de mim, pecador." Esse é o primeiro tipo de arrependimento. Quando nós não temos nem coragem de olhar para o céu. Quando a convicção do nosso pecado é tão grande, de que precisamos realmente de um Salvador, e ali o nosso coração compunge. Quando o Evangelho foi pregado por Pedro, onde ali 3.000 almas se converteram, quando eles ouviram falar de Cristo crucificado, ressurreto, o coração deles queimava. E eles perguntavam: o que a gente tem que fazer para ser salvo, Pedro? Arrependei-vos, salvai-vos dessa geração perversa e recebam o dom de Deus, o Espírito Santo. Amados, então nós precisamos olhar para nós essa noite e fazer uma autoanálise. Eu creio que muitos aqui nasceram de novo, já receberam o Senhor Jesus, se converteram dos seus maus caminhos. Mas eu quero falar para você aqui que é mais jovem. Se um dia você não chorou, não se quebrantou, não lamentou, se o seu coração não queimou, não se derreteu, não se rasgou pela convicção do seu pecado e de que você precisa de um Salvador, você não nasceu de novo. Precisamos nos arrepender diante desse Deus tão poderoso, tão maravilhoso, tão terrível também. Terrível no sentido de estrondoso, amados. Segundo, arrependimento
é pelo pecado acidental. Bem, pecado na vida de crente é acidente, amado, não é frequente, não. O pedido de perdão pelo pecado acidental. Salmo 51. Amado, quando o crente peca, o crente, tá, em Cristo Jesus, que nasceu de novo, quando ele peca, ele se vê num desespero tão grande como Davi. E ele vira para o Senhor e fala assim, ele não culpa ninguém. O crente que tem o Espírito Santo, ele não terceiriza a culpa dos pecados. Ele olha para Deus e fala, somente contra ti pequei. E a outra oração dele é, cria em mim um coração puro. Por quê? Porque nós mesmos não temos essa capacidade de ter um coração puro. Tem que ser criado. Criado é algo que passar a existir aquilo que não existe. Senhor, em mim não existe esse coração. Cria em mim então esse coração puro. Porque eu não quero que retires de mim o teu Espírito. O crente amado, ele faz de tudo para não perder o Espírito Santo. Ele faz de tudo para ser guiado pela voz do Espírito Santo. Ele faz de tudo para se parecer com o Filho de Deus. Então nós precisamos viver esse estilo de vida. Terceiro arrependimento, que a igreja, aqui entra a igreja. Amado, quando nós olhamos para o cenário do Brasil, pela nação brasileira, e quando nós também olhamos para o curso deste mundo, que nós temos visto que as trevas têm avançado, mas aqui eu deixo uma palavra de consolo para vocês. A palavra diz que o Senhor contou uma parábola uma vez, que um senhor de uma fazenda, ele plantou o trigo, mas enquanto ele dormiu, veio um inimigo e plantou o joio. E aí no dia seguinte falaram para ele, olha, tem joio aí no meio, podemos arrancar o joio? Ele falou, não arranca o joio para não sair o trigo junto. Deixa crescer junto, que depois a gente separa o trigo do joio. Aí o Senhor deu a interpretação, olha, o campo é o mundo, o trigo, os filhos de Deus, os joios, o filho do maligno. Naquele grande dia vai vir os anjos e vai separar o trigo do joio. Mas o que a palavra fala? Que cresceram junto. A mesma medida que as trevas avançam, a luz avança. A mesma medida que a injustiça cresce, a justiça dos santos também floresce. Não seremos vencidos, querido. Que fique de consolo. O mundo pode estar indo de pior a pior, mas o avivamento vai equilibrar tudo isso. É nisso que eu creio. Então, o terceiro arrependimento que nós precisamos, nós olhamos para o cenário do Brasil e nós vemos que o Brasil está debaixo de juízo, amado. O Brasil está debaixo de juízo. Nós olhamos para os altares estão profanos. Os pastores, louve a Deus por esta casa, meus amados. Louve a Deus pelo anjo desta igreja, pela família do anjo desta igreja. Nós somos abençoados. Porque muitos estão em lugares e acham que estão indo para o céu e não estão. Por causa da palavra que se ouve, da palavra que é pregada. E o terceiro arrependimento é esse, é quando nós olhamos para o cenário do Brasil, nós estamos vendo que o Brasil está debaixo de juízo, qual é o clamor que tem que vir sobre a igreja? Na ira, lembra-te da misericórdia, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. O que a igreja deve fazer? Entender que o povo que se chama pelo nome de Deus deve começar a clamar e pedir, Senhor, sara a terra, perdoa os nossos pecados, nos arrependemos, sara o Brasil. Precisa ser o nosso clamor como cidadão do céu, não porque somos cidadãos brasileiros, mas porque somos cidadãos do céu, aonde estamos plantadas as plantas dos nossos pés, amados. Nossas palavras devem ser proféticas de bênção, não pode sair água amarga, apenas água doce, palavras de bênçãos. Nós abençoamos o Brasil, amém, amados? Nós abençoamos o Brasil.
Que o Brasil experimente a chama e o fogo do Espírito Santo. Por 5 vezes Deus quis iniciar o avivamento no Brasil. Fomos calados, silenciados, foi embora. Mas nós estamos debaixo de uma palavra profética. Billy Graham profetizou que do Brasil viria um avivamento para todas as nações. Eu tomo posse disso, amados. Eu creio nisso. Mas o Espírito Santo conte comigo, com você, com as suas palavras de bênção sobre a sua nação. Não fale mal do seu país, da sua nação. Não é idolatria por ser quem você é, filho de Deus. Filho de Deus abençoa. Então nós precisamos sim orar pela nossa nação e pedir ao Senhor que venha sarar. 4, arrependimento pelos ímpios e pecadores perdidos. Lembra de Cristo na cruz? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Amados, às vezes o ímpio atribulado que pisa no nosso calo, a gente está amaldiçoando. Precisamos nos arrepender disso e pedir, Senhor, salva ele, não sabe o que está fazendo, salva ele. Assim como o Spurgeon fala, o evangelho é um mendigo pregando para outro mendigo. Eu também fui assim, perdido. Eu também fui assim, Senhor, sem noção. Mas salva esse. 5, arrependimento pelo corpo de Cristo. Se dentro da casa tem um membro doente que pecou, oremos por este. Se um membro está doente, todo o corpo sente, amém? Se um membro está doente, todo o corpo sente. Ore por este, irmão. Não aponta, não acuse, não ajuda a afundar mais. Sinta o pecado dele também. Fala, Senhor, da mesma forma que eu estou aqui chorando pelo pecado do meu irmão. Que, Senhor, que esse o peso do pecado, que a convicção venha sobre ele também. E que juntos venhamos, como o corpo de Cristo está curado, e eliminar a febre do pecado. Precisamos viver esse estilo de vida de arrependimento. E para finalizar, amados, eu queria passar algo que o Senhor me direcionou nesse dia. Se a igreja vive esses níveis de arrependimento, ela muda uma nação. O avivamento vem onde há morte, podridão e mau cheiro. Aí vem a vida e o perfume de Cristo sobre a nação. Irmão, vez quando eu oro para essa igreja, fala assim, aqui vai ser um ponto de avivamento. A cidade, o pessoal do redor vai vir aqui para sentir a glória desse lugar. Você já declarou isso sobre este ambiente, sobre este lugar? Eu creio nisso. Amado, isso é para quem crê. E aí, o Senhor me levou o seguinte: não podemos mais limitar a ação do Espírito Santo vivendo, sabe o quê? Um falso moralismo e nas virtudes reprováveis do conservadorismo. Cristo não nos chamou para o moralismo e conservadorismo, nos chamou para o arrependimento, uma natureza santa. O que está acontecendo no meio evangélico? No meio evangélico, muito se fala, sou conservador, muito se fala sobre moralidade, mas na verdade se escondem atrás disso. Nós não podemos limitar que essa natureza da igreja. A igreja não chamou para ser conservadora, moralista. A igreja foi chamada para ser santa. É uma natureza que transcende. Amados, não vamos limitar a ação do Espírito Santo a esse discurso terreno e político. Não vamos. Deus não nos chamou para sermos de esquerda ou de direita, Deus nos chamou para sermos do alto. Deus nos chamou para o arrependimento, para sermos novas criaturas, embaixadores, representantes do reino dos céus. Quando nos diminuímos a essas classificações sociais, nós limitamos o avanço do evangelho. Não pode ser a política que divide o povo de Deus ou uma família, é o evangelho quem faz isso. Jesus disse, olha, pai contra filho, mãe contra... Evangelho que faz isso. O próprio Cristo falou, não vim trazer paz, mas colocar pai contra filho, marido contra esposa. Isso é porque, amado, num lar, quando um se converte, acontece isso, né? Quando o outro demora a vir. E a gente tem visto hoje brigas, discussões, dissensões que não levam a nada por causa desses assuntos terrenos.
E tem impedido o evangelho de avançar. E isso tem impedido do arrependimento vir. Porque enquanto eu me acho conservador e moral, eu digo, eu não preciso do arrependimento. Isso tem impedido, nós vivemos, amado, outra cultura. Porque enquanto nos orgulharmos de dizer que somos isso ou aquilo, estamos limitando a natureza de Cristo de se apoderar de nós todo dia. A santidade, uma vida de santificação, a natureza de filhos. Você é embaixador do céu, amado. Você tem que pregar para qualquer um, independente da ideologia. Amar o próximo, independente da ideologia. A sua ideia é o evangelho. Todos pecaram, todos estão destruídos e todos carecem da glória de Deus. Então o Espírito Santo está fazendo um convite essa noite para a igreja a nos arrependermos. A nos arrependermos, a viver uma nova natureza santa, uma mentalidade de reino, dos céus, do reino que virá. Virá o Santo de Israel. Virá Jesus a buscar uma igreja santa, remida no sangue do Cordeiro, o qual sabão do lavandeiro nenhum pode lavar nossas vestes, a não ser o sangue do Senhor Jesus. Amados, deixa o Espírito Santo te preparar para a vinda do Senhor, deixa o Espírito Santo te apromar, deixa o Espírito Santo te moldar a imagem do Filho de Deus. Esteja acima da cultura, da ideologia desse mundo e viva a cultura do reino dos céus. Viva em outro patamar, seja espiritual, saia do natural, saia da carnalidade. Que o Espírito Santo venha complementar aquilo que foi falado aqui esta noite.